Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Eu sou o professor José Carlos Queller e vamos aqui com a nossa aula de arte, tá? E hoje a aula vai ser sobre o quê? Sobre barroco europeu, né? Então, a aula da segunda série, barroco europeu. E o que a gente vai fazer hoje? Primeiro, conceituar o maneirismo, a sua importância até o barroco europeu, pontuando o contexto histórico, características e alguns artistas e suas obras. O que a gente vai fazer com isso? A gente veio num período do Renascimento, né, século XVI, o período histórico ali muito importante da reforma, né, protestante de Martinho Lutero, e dá uma decadência na igreja. Nesse período de vácuo, até a igreja tentar se restabelecer novamente, né, se reafirmar, nós vamos ter esse período na história da arte que a gente chama de maneirismo, onde os artistas perdem todo aquele foco que tinha no ideal de beleza que se vinha do Renascimento, na perfeição dos músculos que a gente tinha de contar, que eles estudavam e dissecavam os corpos humanos, né, para saber certinho quantos tendões tinham, como Michelangelo fazia, né? E a gente vai ter isso. Então, a aula de hoje, a gente vai analisar a arte produzida em um período conhecido como Barroco. Como você acha que era a igreja nesse período? Como eu já falei, a gente vem numa época que a igreja deu aquela caída, né, em virtude de tudo que aconteceu do Martinho Lutero, né, que denunciou os abusos da igreja, o que estava acontecendo de errado, e acabou fundando, né, a igreja protestante, tudo. Você conhece algum artista desse período? Bom, do Renascimento era fácil, você batia, Leonardo da Vinci. Mas aqui, meus queridos, aqui eu quero ver se você também conhece um cara chamado Michelangelo. Michelangelo, mas não é aquele do teto da Capela Sistina. Nós temos o Caravaggio, né? Michelangelo Caravaggio. E aqui você entende, o que você entende por claro escuro, né? Que é o claro escuro. É aquela técnica que surge lá no Renascimento, né? Mas ela vai se fixar ainda mais e vai mostrar o seu ápice no Barroco, tá? Então, antes do Barroco, maneirismo, a gente vai falar um pouco de Vasari, né? Giorgio Vasari, que ele também foi um pintor, artista, escritor, e ele também foi um artista maneirista, que ele pega essa transição. Qual que é a grande diferença do maneirismo? As figuras que a gente tinha bem centralizadinha, a simetria, a simplicidade numa arquitetura que a gente tinha no Renascimento, aqui você já começa a se corromper. A gente vai ter imagens sobrepostas, né? Dispostas uma sobre as outras, né? Entrelaçadas. Não há centralização do tema, o excesso de contorcionismo, sombras inadmissíveis e proporções estranhas. Então, essa ideia da proporção estranha é justamente tudo aquilo que ia contra o Renascimento. E os críticos, na época, até falavam, mas o que esses caras estão fazendo? Eles não sabem pintar. Por quê? Porque eles estão fora de proporção, eles estão fora de idealização, os músculos do cara tem demais nessa história, né? E a gente vai ver já com o sonho de Jacó, do Vasari aqui, né? Que é de 1557 a 1558, você vai ver bem essa transição. E olha a ideia de contorção, tá? É inadmissível um contorcionismo desse aí que o rapaz faz aqui no canto. E olha essas escadarias, elas não estão na perspectiva correta, né? As imagens estão sobrepostas, a perna sobe, olha aqui, dá para ver o pé subindo, mas a pessoa está descendo, o anjo está descendo. É muito esquisito essas proporções, né? Então eles acharam, nossa, que grotesco esse erro. Lembra-se desse Vasari, a gente em outro momento pode ter falado, que ele foi o biógrafo de Michelangelo, né? Ele faz o livro aí, ele escreve um livro dos artistas daquela época, né? E da vida social daquela época. E ele descreve a biografia de Michelangelo também, né? Aqui uma outra obra, essa já é uma escultura do Gian Bologna, que era um discípulo de Michelangelo. Que era o discípulo? Era aquele cara que aprendeu com ele, trabalhava junto para aprender. Então, o Gian Bologna, ele está para o maneirismo como o Michelangelo estava para o Renascimento. E olha o excesso de contorcionismo, né? A escultura aqui de Hércules e Nesso,
veja que ela tem uma contorção inadmissível na coluna, né, do próprio Nesso aqui, sendo degolado ali pelo Hércules, né? Aí você chega no barroco em si, pessoal. A gente sabe que até a própria composição da arquitetura no barroco, né, do Vaticano, ela começa no Renascimento, aquele projeto lá com o Papa Júlio II, e ela só vai se finalizar quase 100 anos depois, lá para 1620, por aí, né? Então, assim, esse momento barroco é um momento que ele sai dessa sociedade antropocêntrica, lá do Renascimento, do Baixo Renascimento, né, que a gente chama de Alta Renascença, mas que já tem a sua decadência a partir de 1517, com a Reforma Protestante, né, e ele vai mudar de novo para uma sociedade teocêntrica. Porque a igreja acha que ela vai resgatar novamente tudo aquilo que ela tinha perdido, né? É uma denúncia muito grave que acontecia. As vendas de indulgências, que eram aqueles perdões, né? Absorção de pecados. Isso é, você está lá, cometeu um pecado, você não vai rezar. Você vai pagar para você ser absolvido. Isso que a igreja no Renascimento fazia. Que era uma igreja muito mais política e artística do que religiosa, né? Então, ela envolvia muitas verbas, né? Eram os mecenas, um dos grandes mecenas da época era a igreja, né? E essa reforma protestante, ela fala tudo isso, né? Como que a igreja pode vender isso? O início mesmo do Vaticano, o Papa Júlio começa a vender pedacinho no céu para os fiéis, para pagarem, para conseguir construir, comprar alimentos para os soldados, porque ele ia para a guerra. Não, e a igreja, depois de tudo isso, vendo tudo que está acontecendo e a decadência dela, ela vai criar a contra-reforma, que ela vai começar a fazer os tribunais inquisitórios, né? A gente tem o Carafa, que ele foi um dos cardeais ali mais importantes nessa briga contra Lutero ali para derrubar, né? Depois de Paulo III, Paulo IV, ele se torna lá em 1545, 1550 e pouco, se eu não me engano, por aí, ele se torna o Papa, mas ele começa lá com Paulo III sendo um inquisitor, e lá ele vai botar todo mundo a cabeça na bandeja, né? Então, pessoal, qual que é o grande objetivo da contra-reforma do Barroco? Porque a igreja vai fazer o Concílio de Trento, né? E nesse concílio ela vai determinar que alguns dogmas, algumas coisas têm que ser seguidas à risca, tá? E é nessa época que a gente tem dentro desse concílio, que eles determinam várias coisas, né? Ele tem a concepção de tirar do que tinha do Renascimento, que os fiéis iam para a igreja e não tinha bancos, eles tinham que ficar o tempo inteiro em pé, então é colocado os bancos na igreja, para quê? Para o fiel passar mais tempo dentro da igreja, né? As igrejas vão ganhar pomposidade, excesso de ornamentos para atrair o fiel, lembre-se, o Big Brother daquela época era a arte, então tem que se agarrar nessa busca de almas, né? Com a arte, sempre foi assim desde a Idade Média, chega no Renascimento, ela tem o seu auge, e no Barroco não vai ficar diferente. Só que ele é um período de conflitos espiritual versus poder político. Então, tudo que a igreja tinha de poder político, com o poder espiritual, que a gente viu na decadência do Renascimento. Emoções sobre a razão, conflitos antagônicos, bem e mal, né? Países protestantes buscavam retratar os aristocratas, né? O que era isso, pessoal? A gente está falando do Barroco, ele pegou toda a Europa, né? E tinha países que eles não eram católicos, eram os protestantes, né? Você tinha os Países Baixos, a Holanda, né? Que adotava esse regime. Você não vai ver na obra essa busca de almas, você vai ver essa busca da vida cotidiana, da aristocracia, dos poderosos, que também tinha dinheiro na época para sustentar esses artistas, tá? Então, de novo, lembrando ali o Concílio de Trento, foi 1540 a 1560, reafirmou os principais dogmas católicos. Criação da Companhia de Jesus, né, que
Depois foi essa companhia que veio com o Brasil, com os jesuítas, né? Os jesuítas que ajudaram a catequizar os nossos povos aqui, né? E tornar tão fiéis. Então, aqui começou com um tal cara chamado Inácio de Loyola, vocês vão lembrar disso aí lá no Brasil. Então, aqui você tem a companhia dos jesuítas, né? Que faz essa busca por almas, né? Que a igreja está querendo catar de novo, porque ela tinha perdido um monte de fiel. Né? O Lutero foi uma amarração na história da igreja. Tá? Então, as características da arte, entrelaçamento entre arquitetura e escultura. A gente lembra que no maneirismo, no Renascimento, a primeira vez na história é que esse entrelaçamento se separa, né? A escultura passa a ser somente escultura e a arquitetura somente arquitetura. Ele não unia as obras. Aqui não. Volta a unir, o quê? Para enriquecer, para dar o adorno essencial, essas esculturas, e detalhes, dentro da composição da arquitetura em si. Tá? Violentos contrastes de luz e sombra, como a gente já falou, o claro e escuro, lá naquela primeira pergunta do início, o ápice da intensidade dramática. Lembre-se, no Renascimento era a perfeição ideal e era tudo com cara de paisagem. Assim como eu estou falando. No Barroco, pense na dramaticidade. Por favor, não faça isso. Você vai ver muitas, a principal característica das obras é isso. Perfeição na pincelada, simplificação ao máximo na pincelada, para mostrar o máximo de realidade possível. Menos pinceladas, mais perfeição na dramaticidade, tá? Composição assimétrica, então ela não tem aquela divisão centralizada, ela tem uma leitura normalmente em Z, né? Ou em X, né, da composição da obra, e o culto ao pessimismo, justamente pela dramaticidade. Então vamos à primeira perguntinha. Escreva seu caderno e posteriormente mostre ao seu professor as características do barroco europeu e o que diferenciou ou herdou do Renascimento e do maneirismo nas artes. Eu já falei um monte de coisa aí, eu vou dar um tempinho, eu vou tomar uma água e já volto.
Estamos de volta aqui com o Ezion. Oi, Ezion, nosso intérprete de hoje. Então é fácil você pegar isso aqui dentro de tudo que eu já falei, e olha que eu já falei, tá? E vamos prosseguir agora, vamos exemplificar como que é essa dramaticidade, essa iluminação barroca. Então eu vou me ilustrar aqui, eu e o Michelangelo, que a gente está falando tanto do Michelangelo, vamos imaginar um pouco. Pega na sua fotinho lá, a gente coloca num cenário. Pode ser Cornélio Procópio, pode ser Foz do Iguaçu. Vou pegar Curitiba, né? Então aqui em Curitiba eu vou pegar e vou apagar a luz de Curitiba e vou dar um foco especialmente naquilo que eu quero. Isso ressalta a dramaticidade. Experimenta em casa você pegar, desligar a luz da casa inteira ou fechar as cortinas, pega aquela luz do celular, coloca debaixo do queixo e faz uma cara de terror. Veja se não vai dar uma dramaticidade única, diferente do que você deixar essa luz toda acesa que nós temos aqui, né? Que a pele brilha até. Tá? Então, essa é a característica do barroco, aí, da iluminação das obras, essa dramaticidade. É uma iluminação que naquela época não tinha esses refletores que nós temos. A pessoa fazia com vela, com a iluminação do dia só num buraquinho, né, para iluminar, como o Caravaggio fazia. Tá? Então, aqui a gente tem a diferença, tá? Da dramaticidade. Então, olha a expressão cara de paisagem, de uma obra do Renascimento, né? E aqui da obra do Barroco. É uma obra do Caravaggio. Olha aqui, ó, a senhora desesperada e a iluminação em focos aonde se quer dar a ênfase, tá? Ó a senhora. Então aqui a gente tem a decapitação de São João Batista do Caravaggio, de 1608, e aqui uma Madonna com diadema azul do Rafael Sanzio. Então, segunda pergunta, o Barroco representou um novo padrão estético para a produção artística do Ocidente do século XVII, 1600 e pouquinho, fortemente influenciado pela religiosidade. Entretanto, o Barroco tinha também um conteúdo interessante político. O que seria um novo conflito característico na Idade Moderna? Explique sucintamente qual era esse conflito e como o Barroco era utilizado nesse contexto. Responda no seu caderno e mostre ao seu professor. É aquilo que a gente falou lá do Martinho Lutero, aquele conflito que antecedeu o Barroco até chegar no Concílio de Trinto, né? Então, aquilo é facinho, escreve sucintamente tudo aquilo que eu falei e a gente já volta. Eu vou comer um biscoitinho e já volto.
Estamos de volta aqui, né? E olha, eu acho que você já escreveu bastante. Escreveu bastante porque essa história é bacana. E se a gente for pegar essa parte justamente que aconteceu dessa Inquisição, que gerou esse concílio, que botou muitas cabeças à prova, né? Até o próprio Carafa, que foi o Papa ali, né? Que ele se julga, acho que ele se torna o Paulo IV, o Carafa, tá? Só para avisar para vocês. O Papa Paulo IV, se você pesquisar como Papa Paulo IV, vai lembrar que o nome dele era Carafa, tá? Então, ele já era mais de idade, mas ele era o inquisitor, gente. Pensa que ele queria a cabeça até dos colegas, né? Que ele achava que tinha colegas ali que não fazia parte, né? Até teve o tal do Paul, que foi disputar o papado com ele, acabou perdendo por 2 votos ali, e ele mandou de volta para a Inglaterra, que o Paul, que fazia parte dessa vertente da igreja mais light, que queria reformar a igreja, né? Ele era sucessor de príncipe da Inglaterra, de rei da Inglaterra lá, ele era da família lá. Mesmo assim, o Carafa, tá? Então, continuando aqui, sobre pintura e escultura, depois a gente vai ter uma aula, um contexto exclusivamente, tem que ter só para falar dos artistas, um por um, mas os artistas eram muito característicos e ímpar. Na escultura a gente tem o Bernini, o Conservot, o Girardon e o Puget, né? Na pintura, o Poussin, o Rembrandt, o Vermeer, o Velázquez, o Rubens, o Guido Reni, o Caravaggio, o Andrea Pozzo, Franz Hals, Van Dyck, o William Hogarth, Artemisia Gentileschi e muito mais. A gente depois pode até numa próxima aula ou num outro contexto retomar esse conteúdo aqui que vale a pena, tá? Então aqui a caracterização que a gente tem da obra do Bernini, tá? Então aqui tem uma obra, a Santa Teresa do Bernini, 1645, para você ver justamente essa extrapolação, né, de excesso de curvatura que tem, né, e dramaticidade da Santa Teresa, diferente da Pietà que a gente tem do Michelangelo, que ela está com Jesus Cristo no colo, representação de Maria, mas com uma cara de paisagem, né? Então essa é a grande diferença aí, tá, pessoal? Dentro da arquitetura, voltada para o esplendor, insiste nos efeitos decorativos, rebaixamentos e curvas. As colunas, que no Renascimento eram simples, elas passam a ser duplicadas para enaltecer a grandiosidade e o poderio da igreja. Então, aqui a gente tem a diferença, né, da Capela de Pazzi, de Brunelleschi, né, que era o cara que inventou a perspectiva lá no Renascimento, e aqui você já tem da Praça São Pedro, que é no Vaticano, que a Basílica de São Pedro começou no Renascimento, mas toda a praça, todo o complexo do Vaticano, ele foi sendo construído ao longo dos tempos, e no Barroco pegou justamente essa parte da Praça São Pedro com essas duplicações de colunas, que elas não são funcionais, elas uma só sustentava, mas a ideia era de se repetir para mostrar a grandiosidade. Então, o que nós vimos na aulinha de hoje? Então, conceituamos o Barroco, que é muito legal a história, citamos um pouquinho de escultura e arquitetura, características do movimento e a posição da igreja naquela época. Inquisição voltou, né, do tempo da Idade Média. Espero que você realmente tenha gostado e a gente se vê até a próxima. Tchau, tchau.